Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Miserables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya e hoje eu estarei aqui para tratar de um tema que eu já venho mencionando há algum tempo nos meus outros vídeos, que está relacionado com o livre-arbítrio ou free will. Esse tema é muitíssimo importante e a partir daqui, quando vocês começarem a estudar melhor a vossa religião, quando vocês começarem a entender de fato a vossa religião e a magia deixar de ser um tabu para vocês, vocês irão compreender de fato aonde que está o livre-arbítrio. Se falarmos hoje, se perguntarmos para qualquer pessoa o que é o livre-arbítrio, muitos vão pensar que é a liberdade de se fazer aquilo que se deseja, basicamente. Não é a libertinagem, não podemos confundir o livre-arbítrio com libertinagem, a liberdade com libertinagem. É a liberdade de escolha, basicamente, é assim que tu interpretas. Muita gente nem sabe o porquê que é essa liberdade, apenas julga que ao fato de poder dizer sim ou não, ou responder a isso, ou não responder, ou dar uma alternativa, agir com uma certa liberdade, pensa que isso de fato é o seu livre-arbítrio. Quando nós estamos a procurar entender o que é esse livre-arbítrio, nós começamos a perceber que isso vem das religiões. Mais uma vez, cronologicamente, eu tenho que trabalhar aqui com as religiões e as sociedades secretas para vocês entenderem um pouco mais. As sociedades secretas tentam incutir na tua mente que tu és uma pessoa livre. Essa é a primeira coisa que todas as sociedades secretas irão incutir. Porque essa liberdade vai te colocar num patamar ao qual não tens que prestar contas ou obedecer ninguém, ou ser que seja. Em certa parte, é o trabalho para quem deseja se tornar um mago, aquele que se deseja futuramente ser iniciado, tem que haver aqui algum domínio sobre o teu ser, algum domínio sobre coisas relacionadas no teu campo psicológico e um domínio também sobre algumas coisas relacionadas à natureza, que está ligado diretamente ao teu campo psicológico. Daí a não servidão, é basicamente educar a tua mente a não servir, porque quando faz uma invocação, as palavras que vais usar para comunicar-se com as entidades espirituais têm que ser realmente palavras sentidas de dentro do seu ser e corresponder com a verdade, com aquilo que realmente, da forma que tu ages. Isso tudo por quê? Porque se em qualquer momento, nessa conversação que vais ter com os espíritos, e esses espíritos são os demônios, para ser mais sincero, no teu menor sinal de fraqueza vai se tornar um escravo desse espírito. Pronto. Pode ser um caso de possessão, pode ser um caso até que possa custar a sua própria vida. Muita gente não vai tomar isso a sério, vai pensar, isso não é verdade, mas todos que estudam esoterismo a sério, todos que estudam magia, sabem que a evocação feita, ela feita de fato, se for bem sucedida, ali apenas duas saídas. Uma é o espírito servir-te, esse demônio servir-te, e outra será tu servir a esse demônio. A escusa disso pode te levar a sérios problemas psicológicos ou até mesmo à morte. Isso está claro. E para vos realçar mais uma vez e relembrar vocês, assim como já disse no outro vídeo, vejam o que acontece com pessoas quando sonham com demônios, quando sonham com entidades malignas. Muitas das vezes sentem-se sufocadas, sentem-se que esse demônio está a tentar sufocá-las. O mesmo aconteceu com Maomé, ou Mohamed. Quando ele invoca o demônio, a primeira coisa que o demônio faz é tentar sufocá-lo.
Depois, obviamente, ali um pacto entre Mohammed e o demônio, e assim as coisas acontecem. Entretanto, há que sempre guardar aqui uma coisa. Todas as decisões, seja no plano espiritual, seja no plano físico, estão alavancadas por Deus. O que eu quero dizer com isso é que há uma permissão de Deus para que essas coisas se prossigam dessa maneira. Porque nenhuma entidade criada por Deus é superior a Deus. Isso tem que se ficar bem claro, tem que se ficar na mente. Quando estamos a tratar de assuntos no nível espiritual, no nível material e depois no nível mais obscuro, que é uma materialização já num campo energético estático, nós temos é que tomar bastante atenção a isso. O que eu quero vos dizer é que, apenas para vocês terem uma ideia, todo esse acontecimento mágico, toda essa magia que sai do Egito e vai parar no povo hebreu, e consequentemente essa magia depois dá-se início ao cristianismo, do cristianismo dá-se início ao Islão, e mais tarde, devido às incursões templárias, né, da igreja em Jerusalém, traz essa magia e inicia-se aqui as sociedades secretas, depois organizadas, a primeira organização, acho que oficial que nós temos seria a Rosa Cruz como organização, como tendo uma tentativa de organizar essas sociedades que estavam a trabalhar de forma individual, e futuramente a criação de grandes lojas, como a Grande Loja de Inglaterra e como a Grande Loja de França, ou Grande Oriente de França. E aí a disseminação mais afinca do conhecimento mágico e do conhecimento esotérico. Aqui para sitiar, por que eu estou a falar isso? Para vocês criarem uma ideia de como que as coisas realmente funcionam, e funcionam no meio esotérico, no mundo espiritual e no mundo material. Talvez vocês pensem, ok, isso é uma construção do homem, o homem é que constrói Deus, o homem é que criou Deus. Completamente errado. Quem pensa dessa forma, de fato, tem muito ainda que sentir-se a si próprio para depois, de fato, poder falar alguma coisa. O que eu quero transmitir com isso, e com isso que eu falei até agora é, vamos aqui fazer a primeira análise. Por que que a magia sai do Egito, ou porque Deus permite que a magia se espalhe para além das fronteiras do Egito? Justamente por esse mesmo facto que começa a se ver dentro dos papiros, que como mencionei no vídeo anterior, que é o homem começa a poder julgar-se como Deus. Ele começa a querer equiparar-se como as divindades. Ele tenta equiparar-se como os anjos. Quando o homem não percebe que ele nasce da matéria, ele tem o sopro da vida, e esse sopro da vida já significa a não eternidade. Como Oscar Niemeyer sempre referiu, a vida é um sopro. E quer dizer que ela é passageira, ela não é eterna. Entretanto, o que esses demônios vêm te oferecer é justamente essa eternidade, essa liberdade dessa corrente ao qual está preso, né? Vais nascer e vais morrer. E o que esses demônios tentam te oferecer é um domínio sobre a matéria e uma possível eternidade. Aqui, esse tema também aqui há muita coisa para se falar, não dá para se falar apenas num vídeo. Eu mal comecei a falar sobre o livre-arbítrio e já tenho 9 minutos e 30 segundos de vídeo. Por que que a magia sai? Porque havia essa necessidade, como referi agora, o homem começa a julgar-se como Deus. A magia vai ao encontro, por assim dizer, do povo hebreu. O povo hebreu é presenteado com a magia e, após isso, começa a organização da sociedade. Entretanto, como Deus sabia e
e sabe como Criador e sabe o começo e o fim de todo o universo, o povo judeu não iria conseguir divulgar a palavra de Deus por toda a face da terra, por toda a humanidade. Porque os próprios hebreus acabavam por ser um pouco racistas. Essa é bem da verdade. Porque se olharmos para a religião hebraica, eles se colocam como o povo escolhido, se colocam, vamos dizer assim, as leis hebraicas devem ser seguidas apenas por hebreus. Depois tem os Bene Yanai, são quem não é judeus, que deve seguir as 7 leis de Moisés não, desculpa, de Noé. E como isso fosse suficiente, mas quem é judeu tem uma obrigação, já está num patamar espiritual mais elevado e todas essas coisas. Então isso seria praticamente impossível levar a palavra de um Deus único no meio do povo árabe, porque apesar de, se olharmos dentro da história, Abraham sai da Mesopotâmia, e a Mesopotâmia a localização que podemos dar hoje em dia para Abraham seria dentro do Iraque. Então é lógico que predominante era o povo árabe, apesar que nós temos aqui que perceber também outra coisa. Nós temos otomanos, persas, árabe, e temos aqui o povo hebreu, depois temos os egípcios e vamos ter todos os outros povos à volta disso. Por isso também é importante perceber que, por exemplo, quando nós estamos a falar de zoroastrismo, estamos a falar de uma religião que vem do Império Persa, que é o Irão. Quando estamos a falar da Babilônia, já não estamos a falar do Irão. É importante percebermos isso. E vocês vão perceber o que eu quero vos transmitir. Como não seria possível o povo hebreu, porque o povo hebreu, ao receber, por assim dizer, a magia, a possibilidade de se conectar com Deus, ele optou por apenas ficar na magia, por concentrar-se na magia, acabou por ser um pouco racista e não estava dando a oportunidade para que todos os povos, de facto, viessem ao conhecer ou viessem integrar-se com o divino. Sendo assim, o que se passa a seguir? Deus permite que nasça o cristianismo. Por isso que o cristianismo nasce com a ideia do Messias, e o Messias tem que dominar esses demônios, né? O domínio desses demônios é que vai permitir ressuscitar um corpo, permitir a cura, vai dar acesso a uma série de coisas, assim como separar o mar, transformar a água em vinho, andar sobre a água, até mesmo levitar e outras coisas mais. Isso tudo está no campo da magia. E é por isso que é importante perceber o que é a magia e aonde que a magia deve conduzir e quando que nós estamos a utilizar a magia para alcançar Deus e quando estamos a utilizar a magia para trabalhar com as forças obscuras. Lembre-se, quando falamos de demônios, não podemos ter aqui o preconceito da Igreja Católica ou do Islão, que vem tratar as entidades demoníacas como um opositor a Deus. Isso não é verdade. São servidores de Deus e têm o seu propósito. Daí que os 4 cavaleiros depois têm o seu propósito. Se vocês lerem com atenção o livro de Enoque, vocês irão perceber que a segunda oportunidade que Deus irá dar para o ser humano de se integrar com o divino não será através de um homem bom, será através de um homem bastante duro, não que ele seja um homem mau, mas um homem que vai trazer a justiça. E esse trazer a justiça, vamos ter que limpar com aquilo que não é puro, com aquilo que não está sendo bom para o progresso da humanidade em relação a Deus. Voltando e tentando aqui vos explicar, o que eu estava aqui tentando vos mostrar é o seguinte: a
as sociedades secretas incutem essa ideia de liberdade dentro da sua mente, ao qual tu pensas que está completamente livre. E como mencionei, Deus permite essa criação do cristianismo justamente para que isso fosse possível expandir. Se não fosse o cristianismo, talvez, muito provável, nós teríamos ainda uma série de povos a prestarem culto a diferentes deuses. Teríamos aqui uma mexilânea de deuses e idolatrias constante. A Igreja Católica, no fundo, acaba por se transformar numa grande idolatria. Mas ela vem espalhar o culto religioso e a crença em um único Deus, apesar que depois tenta transformar em Yeshua e tentar dizer que Jesus era Yod-Heh-Wah-Heh, da Igreja Protestante. Mas tudo isso está dentro do plano divino, está completamente de acordo e está profetizado. Então, o que eu quero voltar aqui a vos colocar numa posição que vocês possam perceber, Deus permite que o cristianismo nasça justamente para espalhar mais ainda a palavra e um Deus único. Entretanto, o próprio cristianismo não teria a capacidade de penetrar dentro da cultura árabe local e atual. Havia e há muitas diferenças em toda essa região. Quando nós pegamos desde a Turquia até o Egito, há ali uma grande diferença. Os povos lutam bastante, tentam dominar zonas favoráveis dentro da região e acabam por sempre gerar o conflito e depois a idolatria a outros deuses, o ego e tudo mais, e a própria magia não compreendida, ao qual se tenta fazer uso dos demônios, e depois acaba se servindo de uma outra forma. Uma coisa que deve ser sempre prestada atenção inteiramente: os demônios estão aqui para punir, eles não estão aqui para servir. Eles vão servir como punidores, como juízes. Esses serão os juízes do futuro, e não a humanidade, e não os anjos. Os anjos irão apenas auxiliar aqueles que realmente têm a tendência para o mundo espiritual, para que eles possam de fato se espiritualizar e compreender, e antes de terminar a sua passagem, o seu sopro, poderem de fato contemplar e daí sim essa luz que é a vida poder desabrochar e criar-se um novo ser. Isso é tema também para um outro vídeo. O cristianismo não teria a capacidade e a força para levar esse Deus único entre todos esses povos. Daí Deus permite, mais uma vez, que seja criada uma outra religião, o Islão. Foi a única forma de unificar, e vocês podem verificar muito bem, que desde a Turquia, estamos apenas aqui a colocar essa região, obviamente há outros países islâmicos no mundo, quando estamos a falar aqui de África. Quando pegamos desde a Turquia até o Egito, houve uma unificação na crença de um Deus único. Isso é bastante importante perceber. E daí o papel do Islão. E também mostrar claramente a magia, mostrar claramente a possessão dos demônios, a invocação dos demônios e todo esse trabalho. Após isso, e aqui entra os Cavaleiros Templários, aqui entra a armada da Igreja Católica de Roma. Por que vocês pensam que de uma hora para outra, após 1000 anos e após 400 anos de islamismo, a Igreja Católica resolve defender Jerusalém, ou tenta demonstrar que temos que defender Jerusalém? Era justamente porque parte do conhecimento que a Igreja Católica queria ocultar, e estava a trabalhar muito bem nessa ocultação, poderia vir à tona, que era algo que a Igreja Católica não desejava. Com o domínio da religião árabe e dos árabes
sobre a Europa, isso iria causar realmente um descalabro dentro da Igreja Católica. Deveria de se travar essa escalada. Daí, o que acontece é que a Igreja Católica tem a necessidade de voltar a Jerusalém para tentar ocultar o conhecimento e também ocultar o conhecimento mágico. Entretanto, os muçulmanos estavam em busca do mesmo, estavam em busca desse conhecimento mágico. Senão não teria nenhuma razão para 3 religiões distintas disputarem a mesma terra. Por que o cristianismo disputa Jerusalém? Porque é a terra ao qual o desvelar da magia é possível. Por que os muçulmanos procuram Jerusalém? Também porque Maomé foi levado pelo anjo Gabriel até Jerusalém. E é a terra onde desvelar. E os muçulmanos, antes de orarem para Meca, primeiro oravam em direção a Jerusalém. Essa é a verdade. Entretanto, em todo esse mundo de tentar ocultar a verdade, passaram-se a virar para Meca. E como já referi, por que os muçulmanos atacam Meca? Por que Maomé tenta conquistar Meca? Porque Meca era um outro centro judaico forte na altura, e devido à influência católica que Maomé teve ao criar o seu movimento religioso, era importante derrubar Meca. Porque se não derrubasse Meca, ele não estaria a derrubar os infiéis dentro da visão cristã, e o cristianismo sempre tentou passar o povo judeu como um povo infiel, como um povo traidor, mas no fundo, esse é o cristianismo de Roma, porque se olhares buscarem, pesquisares nos papéis que há de romanos, do Império Romano, vais ver que os romanos se referem que os judeus, o povo judeu, o povo hebreu, estava a causar muitos problemas com essa ideia do cristianismo. E há vários relatos que vocês vão poder ver de imperadores desse período e outras pessoas com alguma importância do Império Romano e que relatam que, de fato, eram todos hebreus, eram todos judeus. O que eu quero dizer com isso? É claro que após a posse do Império Romano sobre a religião católica, obviamente as coisas mudam e há um interesse aqui em ocultar o povo judeu, ocultar a história dos judeus e até tentar fazer com que eles desapareçam, né? Porque se fizer com que eles desapareçam, a história desaparece, parte da história desaparece e o conhecimento que tu tens e consegues ocultá-lo é somente para ti, e a ideia de dominar o mundo. Daí a Igreja Católica usar o globo e a cruz em cima do globo, que é o catolicismo a dominar o mundo. Mas, como eu já disse, tudo é um plano divino e Deus não permitiria que um homem reinasse sobre a terra, e sim um homem justo. Esse será o verdadeiro rei sobre a terra, ao qual ele depois não reinará de forma física. Ele apenas reinará em forma espiritual, balanceando todos os espíritos e usando sempre os demônios para punir os homens que resolvam transgredir a lei divina. Para vocês verem como não é fácil essa temática, e daí a Igreja Católica ir até Jerusalém, de forma a tentar ocultar e proteger esse conhecimento. Nós sabemos que aqui há uma grande falha dos templários quando não fazem uma negociação com os árabes, e a partir daqui os árabes resolvem de facto conquistar Jerusalém e abrem uma guerra total aos templários, obrigando os templários a fugirem. Quando os templários fogem de Jerusalém, obviamente tem que se sitiar novamente dentro da Europa, e sitiando dentro da Europa acaba-se que gerando vários conflitos, tantos com os reis, tantos com a Igreja Católica, porque eles criam um sistema bancário, eles têm um domínio basicamente, e colocava em risco muitos reis
e colocava em risco muito a Igreja Católica, então cria-se ali uma forma de acabar com os Cavaleiros Templários, por causa do seu domínio, por causa da sua força, e também tentar obter esse conhecimento que os Templários haviam adquirido. Com a dispersão dos Templários, eles acabam por se dispersar entre o norte da Grã-Bretanha e França, Espanha e Portugal. Dá-se início aqui, então, um movimento esotérico. E por que dá esse movimento esotérico? É novamente a permissão de Deus preparar o mundo para, de fato, o cumprimento das profecias. E por que o homem deixou de haver profecias, deixou de receber profecias? Porque o homem, ao deixar, ou melhor, optar por usar-se da magia para o seu auto-ego operar, ele afasta-se de Deus. Ele usa-se da magia com a intenção de tornar-se Deus. E como eu vejo muitos cristãos a dizer, muitos evangélicos a dizer, nós somos filhos de Deus. Isso é um absurdo. Se nós somos filhos de Deus, nós somos deuses. Isso é uma blasfêmia completa. O que eu quero vos dizer, Deus permitiu que isso tudo ocorresse para que as profecias de fato pudessem ser cumpridas. Pronto, agora vamos então. Aqui é um outro fato também que é importante que vocês, quem quiser pesquisar, esteja à vontade. É como já disse nos meus outros vídeos e volto a repetir, eu estou aqui a partilhar o meu conhecimento e vocês têm a obrigação de pesquisarem. Porque se vocês não pesquisarem, vocês vão ter fé e vão acabar na ignorância novamente. E para isso já existe sociedades secretas, protestantismo, todas as igrejas evangélicas aqui nesse grupo, já tem o catolicismo, já tem o islã e já tem o próprio judaísmo, e depois pode fazer uma excursão em todas as outras religiões que adoravam desde a pedra até o mosquito que estivesse a voar em volta da cabeça. O que eu quero vos mostrar, e de forma bem clara, é que Deus permitiu isso tudo para que hoje pudesse ser feito essa revelação ao ser humano. E é daí que também que vocês vão perceber que grande parte das famílias europeias monárquicas vem de uma ordem religiosa, magos, né? Desses magos que saíram do Egito, e depois vão se formando alguns clãs, e vocês vão perceber, se vocês estudarem um pouco mais a fundo a parte esotérica, vocês vão perceber que grande parte das famílias europeias monárquicas vem de uma mesma linhagem. Pode parecer que não, mas é bastante plausível, e vocês vão ver que estudem, aprofundem-se, e vocês vão perceber a própria história de Noé e o próprio dilúvio, e vão perceber como o homem se dispersa pela terra ao mando de Deus. Voltando aqui às profecias, voltando ao livre-arbítrio, Deus permite isso, e hoje, e é daí que a Cabala cada vez mais vem sendo revelada, que a Cabala vem sendo colocada ao mundo, que é justamente por isso, que é para quando as pessoas começarem a pensar, quando as pessoas começarem a consultar a Taná, consultar a Torá, elas vão perceber que a religião que elas têm hoje, com base no cristianismo, é uma mentira. É uma mentira e é uma manipulação muito perigosa e demoníaca. Assim como o Islã. Quando os árabes, quando os muçulmanos começarem a olhar para Taná e para a Torá, para compreender o Islã, vão ver que o Islã é um segmento de ordem demoníaca. E vocês vão ver que as sociedades secretas também rumam nessa mesma direção, não deixando de ser a base Moisés. Porque vejam, por que que um ser iria se identificar como eu sou? Esse eu sou também vem dos papiros.
vem do livro dos mortos. Eu sou. E esse eu sou é justamente, não nos papiros, mas é justamente a representação física, é o domínio do demônio sobre o homem. E nessa criação de Deus, Deus dá o livre-arbítrio para tu seguires os mandamentos de Deus, acreditar em Deus, ou criar uma rebelião em relação a Deus. Se hoje perguntar, para quem acredita em Deus e para quem busca Deus, acreditas no livre-arbítrio? As pessoas vão dizer sim, nós somos livres, acredito, porque Deus não quer robôs, Deus deu a liberdade para nós e uma série de argumentos. Então vamos pegar nesses argumentos, vamos começar a trabalhar até o ponto que todos eles vão convergir a um único ponto, ao Jardim de Éden. E esse Jardim de Éden é onde o homem recebe esse livre-arbítrio, esse conhecimento. E aqui, nesse balanço, e é inegável, vocês podem pegar qualquer religião e dentro das sociedades secretas, dentro do Islão, dentro do cristianismo no total, todos eles que trabalham com o cristianismo, eles vão converger todos, e os hebreus, o judaísmo vai converger a justificar o livre-arbítrio quando o homem recebe a liberdade. O homem recebe a liberdade no Jardim de Éden. E o que é essa liberdade? É justamente uma desobediência a Deus. Vocês compreendem aonde que vocês estão? Quando vocês estão a julgar-se livres, quando vocês estão a julgar-se como Deus, vocês estão a negar Deus. E dentro dessa fábula, dentro dessa história, ao qual Deus coloca o homem e a mulher dentro desse jardim, dá todo o sustento para o homem, ele é imortal, ele não morre. Ele tem o sopro da vida, mas o sopro da vida não tem uma validade, não expira. E ele tem acesso a tudo. Ele não tem a violência, ele não tem a mentira, ele não tem o ego a trabalhar. Ele vive em harmonia com Deus, porque ele aceita Deus. Entretanto, sim, Deus deseja que o homem o sirva por vontade própria, não por imposição. Isso tudo tem aqui uma outra história, que também dá um outro vídeo, porque está relacionado justamente com os seres criados, anjos e demônios. E Deus permite que o seu anjo, que o seu executor, traga ao homem o conhecimento. E veja, já na entrega desse livre-arbítrio, ele já blasfema contra Deus. E ele já blasfema contra Deus a dizer que, ao conheceres, ao adquirires o conhecimento, irás se equiparar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Já logo aqui tu estás a se rebelar contra Deus. E é daí que vem a queda do homem na dita Cabala, a queda do homem na Cabala. E é aqui que nasce a Cabala. O primeiro ser a receber a Cabala foi Adão. Então o que o primeiro ser recebe? Ele recebe o poder da blasfêmia. Ele recebe o poder do conhecimento e o poder de negar Deus. E é através de toda essa negação de Deus, vejam, o que melhorou ao receber o conhecimento divino? Ao receber o conhecer do bem e do mal? Nada. Tu sais de um ambiente harmonioso, tu sais de um ambiente ao qual não morrias, tu sais do ambiente onde o mal
não prolifera dentro do seu ser e vem para fora dessa esfera de proteção espiritual e passa a vivenciar a matéria. E através da vivenciar a matéria, tu vais a cada vez mais a se aprofundar no conhecimento, e esse conhecimento tu vais conhecer o bem e o mal, e obviamente vais conhecer toda a entrada para o divino, mas lembrem-se, no próprio Gênesis fala, Deus coloca os querubins com a espada flamejante, a dizer, protejam, não permitam que o homem tenha também acesso à árvore da vida, à árvore da eternidade. Então vejam bem aonde é que nós estamos. Nós estamos a trabalhar apenas com forças demoníacas, nós estamos a trabalhar apenas o lado escuro. E desde esse tempo o homem não fala de justiça, fala apenas de bondade. E é através dessa bondade que vem causando essa deteriorização do ser. Agora percebam, o que isso tudo tem a ver com livre-arbítrio? É muito simples. Se tu acreditas que tu tens livre-arbítrio, tu podes matar Deus. Né? Porque há uma liberdade total. Quanto isso não é verdade, porque Deus é inatingível, tu não podes matar Deus. Podes negá-lo e matá-lo dentro de si. Isso sim. Entretanto, observem bem uma coisa. Se não houvesse os profetas, nós também não teríamos acesso a conhecimentos futuros, apesar que as profecias acabaram, né? Deus deixou de transmitir o seu conhecimento, o mundo vindouro para o homem. E, a partir do ponto que tu profetiza algo, tu está a tornar esse algo em uma fatalidade. O que é uma fatalidade? É algo que vai ocorrer. Independente dos caminhos que tomem, ele vai ocorrer. Por isso, toda essa parte, quando nós falamos dos profetas, profetizar é criar fatalidades. E o mesmo acontece nos sonhos. Quando vocês têm um sonho, que esse sonho é relacionado com o futuro, se vocês verbalizarem esse sonho, ele vai se tornar uma fatalidade. Vocês vão optar, entre aspas, em seguir essa fatalidade. Isso tudo é planeado por Deus. Porque se não fosse planeado por Deus, não faria qualquer sentido haver profetas. Não haveria qualquer sentido da espera de vir um ser com uma capacidade espiritual mais elevada e que viesse estabilizar, que viesse colocar a luz, viesse revelar, viesse trazer a luz, assim como o livro dos mortos, que para nós é livro dos mortos, mas para os egípcios era o livro de saída à luz, vem revelar a magia, vem revelar toda essa parte obscura dentro das religiões. Isso jamais iria se concretizar. Daí, o livre-arbítrio não existe na forma que estão habituados, ou na forma que vendem habitualmente, mas sim consistem em aceitar e servir Deus ou negar a Deus. E esse receber e esse aceitar está já desde o jardim do Éden. Quando nós negamos Deus, nós achamos que somos livres e ao achar essa liberdade, nós estamos agora a deteriorar toda a criação. Nós estamos a negar Deus e rumar para o lado negro, o lado obscuro, a matéria e energia fixa. A energia sempre será movimento quando ela estiver no mundo da luz. Quando ela estiver no mundo da escuridão ou
ela sempre será estática. E é isso que eu queria vos transmitir. O livre-arbítrio não é exatamente aquilo que vocês pensam, o livre-arbítrio é apenas a decisão de aceitar ou negar a Deus. Daí, mais uma vez, eu venho vos convidar para serem servos de Deus e não serem servos de entidades demoníacas, de cultos demoníacos, ao qual vocês estão a cultuar demônios. É importante vocês perceberem isso. Quanto mais vocês entrarem na magia, vocês irão perceber isso. Quanto mais vocês usarem da magia para atingir algo espiritual e não para um fim próprio, vocês irão ter acesso a isso. Isso é importante perceber. Então, eu penso que está dito parte, se houver aqui necessidade, eu faço um outro vídeo. Penso que foi bastante claro a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não existe na forma que ele é passado para nós atualmente. O livre-arbítrio em si é a decisão de seguir Deus ou não, e esse livre-arbítrio é dado no Jardim de Éden, e a partir daqui vocês usam a vossa religião para definir se isso é bom ou mal. E vá para além da vossa religião, consulte a Torá, consulte a Taná, e vocês criam um universo maior sobre as vossas ideias, e depois disso consultem historicamente como que os povos dessa região trabalhavam, vão buscar um pouco mais de informação e vocês vão perceber que é inevitável não irmos ao Egito. Agora, a partir daqui, a partir do Egito, já é uma outra história, é mais difícil de se obter. Talvez nós consigamos obter um pouco mais da realidade do que vem acontecendo, desses restarts da sociedade que Deus vai fazendo ao longo dos tempos, quando nós conseguimos perceber um pouco mais de todas essas pirâmides em volta do mundo, terminar o mapeamento dessas pirâmides, e vai ter aqui uma coisa bastante clara, que é o homem adquire um nível tão elevado de conhecimento que dentro de uma catástrofe, que dentro de uma limpeza, só lhe sobra uma forma de ele evidenciar que realmente tinha algum conhecimento, que realmente existia algo, é o trabalho na pedra. E é através da pedra que ela sim vai perdurar perante milhares de anos. E a verdade estará lá, e depois o que será feito através dessa verdade será interpretações ao longo de que o homem consiga manter esse nível de conhecimento com a ligação com o divino. Esse conhecimento vai sendo ser revelado e não haverá o conflito. A ciência não é o conflito da religião, muito pelo contrário, a ciência é a busca do divino. Mais uma vez, apenas para terminar, esse vídeo já está bastante longo, o livre-arbítrio é unicamente a decisão de servir a Deus ou servir a si próprio. E o servir a si próprio aqui é servir forças obscuras, é materializar, continuar o caminho da materialização e o caminho onde a energia passa a ser quase que estática e completamente para o lado escuro da força. Aquilo que tentam vender fora é apenas o vosso desvio, é apenas a ilusão criada para manter-vos nesse ciclo de consumo energético. Por hoje é isso. Desejo que esse vídeo venha trazer alguma luz, algum esclarecimento a vós. Como sempre digo, procurem ser justos, não em julgar outros, mas em julgar-se a si próprios. Procurem tornar os seus atos melhores. E dessa forma, juntos iremos tornar a sociedade melhor. Uma continuação de um bom dia. Amém e obrigado.